Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 39 A Oscilação das Eras. Tempos difíceis são anunciados pelo horizonte. Zarus tentava evitar, contudo, seus pressentimentos eram fortes. Ele sentia que deveria desenrolar o Nosgorion uma vez mais. Era uma sensação estranha, como se algo muito ruim fosse acontecer. Diante do grande oceano, no topo dos paredões de pedra do Planalto da Névoa, o elfo contemplava a imensidão celeste. O céu escuro da noite, o mar suave em um tom de azul escuro, tudo harmonioso e sereno, à exceção algumas nuvens negras no extremo leste, anunciando uma tempestade. Eu gostaria de suportar, mas me sinto impelido a isso. Sussurrou a si mesmo, ou aos deuses, como se quisesse desculpar-se, embora fosse seu fardo sempre abrir o legado dos deuses, quando fosse o momento apropriado. O texto revelado era um pequeno poema. Embora as 3 primeiras estrofes fossem confusas e incertas, a última frase era bastante clara. Transcrito literalmente do Nosgorion, a inscrição dizia: O primeiro sinal. Quando o caído das águas levantou-se, a primeira das sombras com ele ascendeu. O caído a sombra derrotou, e o princípio do crepúsculo se estabeleceu. Os relâmpagos e trovões distantes apenas acentuaram a apreensão do sábio elfo. Ele sentiu haver chegado um momento crucial para Nosgor. O entardecer do mundo estava começando, e a partir de agora, os povos precisam se unir para o enfrentarem. Então está começando, sussurrou o elfo, apreensivo com as nuvens trovejantes no horizonte. O crepúsculo está chegando. Voar nas costas de um dragão é bastante agradável. Pelo menos foi o conceito que Artongel desenvolveu quando experimentou este ato. Desde sua partida da Colina dos Dragões em Nosgard, o humano estava muito animado com sua exótica jornada. A imensidão do grande oceano a seus pés, o céu infinito acima, o soprar do vento no rosto, as nuvens alvas esparsas, as estrelas brilhantes, a lua prateada. Independente do que qualquer um afirmar, era uma sensação incrível. Apesar de, no início da viagem, o dragão Azihur ter se desequilibrado um pouco, pois nunca havia voado com alguém em suas costas, o decorrer do percurso foi de calmaria. Azihur era um dragão jovem e veloz. Possivelmente, em no máximo 2 dias, a dupla alcançaria a costa de Goregard, o continente oriental. A princípio, a ideia de Artongel era chegar até a ilha de Portos. Eles não parariam para descansar, pois Azihur estava bem alimentado. Os dragões suportam até 1 semana sem comer e sem parar de voar. Pelo menos, foi o que ele disse. Naquela região dos mares não havia ilhas. Assim, Artongel recuperou suas energias realizando suas refeições ali, às costas do dragão vermelho. O humano carregava consigo algumas provisões trazidas de Bravamargem. E assim eles prosseguiam. Azihur voava durante horas, ininterruptamente, sem descanso,
sem exaustão. Artongel, em muitos momentos, tomado pelo cansaço, acabava dormindo nas costas de seu companheiro Escarlate, enquanto a longa viagem prosseguia. Ao anoitecer, Artongel, inevitavelmente, pensou nos irmãos. O filho de Elgar não conseguiu explicar ao dragão, mas sentiu um incômodo, um aperto no peito, um mau pressentimento, como se um de seus irmãos estivesse em apuros. Artongil, principalmente. Onde e como estaria seu irmão gêmeo? Artongel lamentou novamente a súbita separação entre os dois. Artongel orou aos deuses e pediu que olhassem por seu irmão. Você quer descer? Podemos pousar no mar, Artongel. Sugeriu o dragão, preocupado. Você não está enjoado de tanto voar? Não, nem um pouco, Azihur. Respondeu o humano, firme. Prossiga, companheiro. Tenho certeza de que Artongil está bem. Foi apenas um estranho pressentimento. Certo, consentiu Azihur, complacente com Artongel. E quanto tempo levará para ele perceber que vocês foram vítimas da discórdia de seu irmão mais velho? Não sei, Azihur. Lamentou o filho de Elgar, com a feição desanimada. Apenas desejo que ele perceba o que vi, independente do tempo. Ankar mostrou ser uma pessoa desleal. Precisamos prestar atenção em suas ações. As nuvens adiante trovejavam e anunciavam chuva. O vento começou a soprar com mais intensidade. Azihur alterou sua rota de voo a fim de evitar passar pelas nuvens tempestuosas. Uma tempestade está vindo. Vamos desviar nosso trajeto, anunciou o dragão vermelho. Artongel assentiu. Quaisquer que fossem as decisões do dragão, o humano aceitaria, afinal, ele era o conduzido e Azihur era o condutor. À noite, na Academia Mágica em Bravamargem, Galad foi levado por Galdor até o mago Baldus, o maior dos alquimistas dentre os humanos. O filho de Elgar recordou-se que já havia conhecido o velho mago outrora, quando mais jovem. Baldus era um senhor magro e alto, de rosto fino e traços suaves, com uma grande careca e pequenas plumagens de cabelo nas proximidades das orelhas. Galdor encaminhou o filho de Elgar até a sala de alquimia. No recinto, além da mesa principal, onde o mestre alquimista se sentava, havia 2 estantes com alguns livros e frascos de elixires, e em outra mesa, que parecia ser uma estação de trabalho, Galad constatou a presença de alguns elementos em barras e em pó. Havia ouro, prata, cobre, enxofre e ferro, além de 2 vasilhames, um com água e outro vazio. Ao adentrar a sala de Baldus, Galad inspirou-se com a atmosfera do local. Aquele ambiente lhe era novo, porém, ele sentia-se como um velho estudante de alquimia. Baldus, sentado em sua cadeira, fez um gesto para que o filho de Elgar se sentasse diante dele. Galad consentiu calado. Com o tempo, Galad sentiu-se mais à vontade. Os 2 conversaram durante muito tempo. Trataram de debater sobre as expectativas do novo mago acerca da alquimia e sobre os planos do filho de Elgar naquele caminho mágico. Inclusive, Baldus questionou a Galad
a causa de seu interesse pela alquimia, visto que ele demonstrou bastante aptidão para a magia arcana. Além disso, o alquimista sabia dos sentimentos de Galdor em relação à recusa de Galad. Galdor disse que sua presença na alquimia é um desperdício de talento. O filho de Elgar foi sincero e direto. Lamento muito pelo mestre Galdor, mas sinto que os mistérios alquímicos são mais instigantes do que a magia arcana, revelou Galad, franco. Além disso, percebi uma carência de conteúdo alquímico na biblioteca. O que acontece? Por que não temos mais escritos nesta área, mestre Baldus? O velho alquimista não conseguiu esconder sua feição pesarosa. Realmente, era lamentosa a escassez de livros e escrituras sobre alquimia. Para estas perguntas, a resposta é muito simples, meu caro Galad. Iniciou o velho Baldus, com sua fala calma e lenta. Dentre os magos, a alquimia é a escolha dos desqualificados em magia arcana. Pois, segundo muitos magos, a magia elemental denota mais prestígio, mais reconhecimento. Quanta tolice! Resmungou Galad, parecendo irritado. Como se a alquimia não fosse nada importante na história da magia. O problema é que os magos arcanos possuem suas ordens e sua hierarquia, por isso são julgados melhores e mais organizados. Interveio o velho alquimista, com uma feição aborrecida. Sempre foi assim, Galad, e sinto que será sempre. A magia arcana é composta por magos qualificados, e a alquimia por fracassados. Não, mestre Baldus, interveio Galad, de forma mais calma. Mudanças drásticas ocorrerão, a começar agora. A chegada de Galad até a alquimia foi promissora. Pela primeira vez em muitos anos, Baldus percebeu que a visão dos magos sobre a escola alquímica poderia mudar. Galad era um aliado valioso, pois além de prodígio em magia arcana, era filho do Senhor dos Humanos. O reconhecimento da alquimia viria em breve. Para Galad, a alquimia seria, além de uma nova área para ampliar e aprimorar seu conhecimento mágico, um refúgio. Como é sabido, desde pequeno, Galad demonstrou sua vasta sabedoria e uma forte inclinação para a magia. Para a satisfação de Galdor e desgosto de Elgar, Galad foi encaminhado à Academia Mágica. Este é um fato que perdura desde a entrada de Galad nas artes mágicas. Elgar não admite o dom mágico do filho. Segundo o líder dos humanos, a magia, apesar de grandiosa e poderosa, não leva a lugar nenhum. A magia não alimenta o estômago, mas a caça, sim. Inclusive, a alquimia serviria para Galad perpetuar seu vasto intelecto e seu dom. Por ser uma área de muito aprofundamento científico e teórico, o filho de Elgar poderia transformar suas ideias e opiniões em livros. Seus escritos poderiam ser úteis por gerações, poderiam levar alguém a algum lugar. Era isso que Galad desejava. Gostaria que seu conhecimento ajudasse ou guiasse as pessoas. Que guiasse ao menos um, ele mesmo. Assim, Baldus reuniu as principais escrituras de alquimia e as entregou a Galad.
A partir daquele momento, o filho de Elgar ingressou oficialmente no caminho alquímico. Muita leitura, muito estudo, experimentos e resultados o aguardavam, sempre visando, evidentemente, as 3 metas que fundamentam a área: transmutar metais inferiores em ouro, obter o elixir da longa vida e criar vida artificial. Aqui está, Galad, iniciou Baldus, empurrando a pilha de escritos sobre sua mesa em direção do filho de Elgar. Todo o conteúdo que possuo em minha sala. É mais conhecimento do que há na biblioteca, porém, é muito menos do que realmente necessitamos. Sei que você é uma pessoa especial e de vasto conhecimento. Espero que você tenha lampejos de sabedoria a partir desta leitura e componha mais escrituras como essas. Galad correu seus olhos pelos livros e ficou fascinado. Além disso, ele compreendeu que sua presença na alquimia era importante, pois o avanço da área estava intimamente ligado a ele. Se você se sair bem, Galad, a alquimia também crescerá, pensou o filho de Elgar. O novo mago apanhou a pilha de livros e pergaminhos e levou-os para sua casa. Certamente, Galad atravessaria a noite, distraído com sua leitura. Baldus também se dirigiu para sua casa, nas proximidades da Academia Mágica. Ele estava satisfeito com seu novo companheiro de estudos. Assim como Galdor, o velho alquimista percebeu que Galad detinha muita sabedoria e era muito promissor com a magia. Mais uma vez, uma risada de criança ecoou pelos corredores da Academia Mágica. Mais uma vez, ninguém ouviu. Ainda não era o momento. Não muito distante da academia, um sujeito esgueirava-se pelas sombras das muralhas do vilarejo, procurando por alguém. Ele havia realizado uma longa viagem até chegar em Bravamargem, e apesar do cansaço, tratou de concluir a tarefa que lhe foi solicitada. A muralha de madeira de Bravamargem era protegida por inúmeros sentinelas, espalhados por aqui e acolá. Seria muito difícil para o sujeito entrar no vilarejo despercebido. Ele teria de chamar a pessoa até ali. Para isso, usaria seus poderes mágicos. Dentre seu povo, o indivíduo era um místico, capaz de conjurar magia, assim como os magos humanos ou druidas élficos. O sujeito agachou-se, apanhou um pouco de terra e começou a murmurar palavras estranhas e desconhecidas. Então, aproximou a mão com o punhado de terra próxima à face, como se fosse cheirá-la. Ele clamou: Ankarato! Ankarato! Após um momento de silêncio, o sujeito percebeu que não seria respondido. Àquela hora da noite, era possível que a pessoa mencionada estivesse dormindo. Contudo, ele tratou de continuar procurando, porém, partiu para o outro lado do vilarejo. A muralha de Bravamargem estendia-se ao longe. Os sentinelas faziam sua ronda habitual no adarve acima da muralha, o estreito caminho sobre o muro de madeira. O indivíduo caminhou à sombra do vilarejo e alcançou o portão oeste.
nas proximidades daquele portal, no interior de Brava Margem, estava localizada a Academia Mágica. Arunet, líder da Ordem dos Magos Brancos, estava com insônia naquela noite. Geralmente, quando isso ocorria, ela costumava permanecer em sua cama até que seu sono retornasse. Contudo, algo fez com que Arunet deixasse sua rotina e ela saiu para caminhar. Um aperto no peito a deixou pensativa. Era como um sinal, um aviso de que algo estava por acontecer. Ela saltou de seu leito buscando por ar puro e um céu estrelado. A estreita estrada de terra que ligava o centro de Brava Margem até a Academia Mágica estava toda iluminada por tochas de fogo. Arunet seguiu por ali. O ar nos arredores da academia era mais leve à noite. Talvez ela pudesse recuperar seu sono após uma caminhada por lá. Pelo menos, foi o que a maga esperava que acontecesse. No entanto, o encontro que ocorreria era totalmente inesperado. O sujeito nas sombras, ante ao portão oeste, realizou seu ritual mágico novamente. Ele clamou pelo nome Ancarato mais algumas vezes. Apesar de mal abrir a boca para conclamar a pessoa em questão, os murmúrios do indivíduo não passaram despercebidos por Arunet, a poucos passos do portal, no lado interno do vilarejo. Atenta, a maga observou o topo da muralha, buscando pelo sentinela daquele posto, responsável por vigiar a entrada do vilarejo. Supostamente, era para, pelo menos, um dos vigias noturnos estar por ali. No entanto, não havia indícios de ninguém. O portão jazia cerrado e silencioso. Contudo, Arunet ficou intrigada com os sussurros. Aqueles ruídos não haviam sido produzidos por animais ou criaturas da floresta. Havia uma pessoa por ali. Rapidamente, Arunet subiu a escadaria de madeira que levava ao alto da muralha. O lance de escadas, que se erguia paralelamente ao muro rústico e reforçado, ficava a alguns metros ao norte do portão. Ao contemplar o exterior do vilarejo, Arunet nada encontrou de incomum. As tochas de fogo iluminavam a entrada oeste e crepitavam suavemente. Nem de perto poderiam ser confundidas com sussurros. A estrada de terra seguia na imensidão da noite rumo à Floresta Dourada, vazia e silenciosa. Os ruídos dos animais noturnos eram distantes. Não havia sinal algum de animais silvestres por perto. Arunet era uma maga branca, ou seja, suas magias eram todas conjuradas a partir da luz. A fim de iluminar os arredores do portão, ela emitiu um feixe luminoso a partir da ponta de seu cajado. Um esplendor alvo preencheu o ambiente, como se um dia ensolarado surgisse. Inevitavelmente, o clarão atraiu a atenção dos sentinelas sobre a muralha, ao sul, próximos ao Rio Branco. O brilho intenso da magia radiante foi o suficiente para que Arunet percebesse uma robusta figura escondida atrás de uma árvore, não muito distante do portão. A maga desceu da muralha silenciosamente, dirigiu-se ao portal, retirou a tranca de madeira
e deslizou para fora dos limites do vilarejo. Cajado em riste, Aruné era a personificação da coragem. Moveu-se com cautela em direção da árvore onde a figura suspeita ocultava-se. Ou pelo menos tentava se ocultar. Sem muitas delongas, a maga tratou de averiguar as intenções do indivíduo. Quem é você? O que faz aqui? Seguiu-se o silêncio, e Aruné não teve resposta alguma. Então, a maga recorreu à magia novamente. Lançou o mesmo raio luminoso em direção à árvore e arbustos próximos. A luz parecia mais vívida e abundante do que na primeira vez. O feixe intenso estendeu-se para a imensidão das planícies a oeste. A noite escura transformou-se em dia por alguns segundos. O silencioso momento foi, então, quebrado por vozes provindas do portão, às costas de Aruné. Ao mesmo tempo, a luz mágica da maga extinguiu-se. Aruné, o que está acontecendo? Questionou a voz rouca do primeiro sentinela. O que foram esses clarões? O que você está fazendo? Perguntou o segundo sentinela, um homem forte e alto. Antes que pudesse emitir qualquer resposta, Aruné foi surpreendida por um sussurro, quase inaudível, provindo de além da árvore. Por favor, murmurou a figura misteriosa. Eu não quero alarde algum. Mande-os embora. Tem uma importante mensagem para Ankarato. Por favor, contate-o. A maga pairou imóvel e pensativa. Ela sabia o significado do nome Ankarato e quem assim era chamado. Inclusive, ela tinha noção dos indivíduos acostumados a proferir tal nome. O sujeito escondido era um centauro e ele gostaria de falar com um Galdor. Antes que os sentinelas estranhassem sua demora para responder, Aruné manifestou-se. Não foi nada. Devo ter visto algum animal selvagem, mas pelo que parece ele fugiu. Os dois guardas entreolharam-se com estranheza e voltaram-se para o portão do vilarejo. No entanto, o segundo sentinela, antes de entrar, questionou Aruné se ela não os acompanharia. Afinal, o lado de fora de Brava-Margem é muito perigoso à noite. Sim, vão. Irei em seguida, alertou a maga, hesitante e apreensiva. Aruné aguardou a entrada dos dois guardas para aproximar-se da árvore onde se escondia o centauro. Admirada com a visita inesperada, Aruné foi direta. Como ousa vir até nossos portões depois do ocorrido na floresta? Seu líder não quebrou a aliança com meu povo? O imponente centauro fez sua aparição. Caminhou lentamente para diante da árvore, aproximando-se de forma ameaçadora. Ele tinha cabelos curtos e uma feição rude, embora transmitisse serenidade. Seus olhos firmes penetraram no olhar da humana. A postura e robustez de Orondê tornavam a maga uma criatura diminuta e indefesa. Sim, nosso líder desfez o laço com Elgar e seu povo, afirmou o centauro, em tom intimidador. Contudo, nosso líder não desfez os laços com Ankarato. Ele é sábio e ponderado.
A voz do centauro ressonou retumbante como um trovão. Ancarato, como Acarã nomeara Galdor, significava místico sensato no idioma do povo da floresta. Na situação delicada em que os dois povos se encontravam, Galdor era o único humano a quem os centauros recorreriam em caso de necessidade. Aruné entendia tal fato, contudo, insistiu relutante em descobrir o grau de necessidade da vinda de Orondê até ali. De um fato, a humana tinha certeza. O centauro diante de si era de grande confiança do Senhor dos Centauros. Ele sempre está à direita de Acarã, pensou Aruné. E por que devo incomodar o mestre Galdor? Que mensagem você deseja transmitir a ele? Indagou a humana. Orondê bufou, nervoso. Não temos muito tempo para explicações. Por favor, vá e avise Ancarato que estou aqui. Preciso falar com ele. Eu te peço, não como centauro, mas sim como um habitante do mundo. O assunto é de extrema urgência. O futuro de todos pode estar comprometido se não agirmos logo. Solicitou o centauro, encarecidamente. As últimas palavras de Orondê soaram de maneira sincera e verdadeira. Aruné percebeu que o assunto merecia consideração especial. Logo, não pensou duas vezes. Certo, centauro, aceitou a maga. Sinto que você falou com o coração. Suas palavras me convenceram. Chamarei o mestre Galdor. Você tem minha eterna gratidão, humana. Respondeu Orondê, curvando seu torso em agradecimento. Rapidamente, Aruné sacou um pergaminho enrolado que mantinha preso à cintura de suas vestes brancas. Em seguida, desenrolou o escrito e o estendeu no chão, a seus pés. O centauro observou tudo com estranheza. Você tem sorte de ter me encontrado, meu caro, disse Aruné, satisfeita. Graças a este pergaminho, mestre Galdor responderá mais rápido ao chamado. Orondê continuou observando as ações da maga com dúvida em seus olhos. Aruné, então, iniciou sua magia com o pergaminho mensageiro. Utilizando seu cajado, ela conjurou uma fina fumaça branca sobre o objeto no solo. Em seguida, sussurrando alguns sons irreconhecíveis aos ouvidos do centauro, Aruné conjurou alguns pontos de fumaça negra no interior da fumaça alva. Ao agitar a extremidade de seu cajado, a maga escreveu 6 palavras bem nítidas. Portão Oeste, Centauro, mensagem importante, Aruné. As fumaças de cores distintas misturaram-se e foram sugadas pelo pergaminho, que ainda emitiu um feixe luminoso antes de se enrolar sozinho. Mas que tipo de magia é esta? Indagou o centauro, perplexo. Aruné não respondeu o centauro. Está pronto, disse a maga, parecendo aliviada de um grande esforço mágico. Agora só temos de esperar. Mestre Galdor estará aqui em breve. Durante o dia, Galdor costumava manter seu pergaminho mensageiro
pendurado às costas da porta de sua sala, na Academia Mágica. À noite, o mago fazia o que todos os outros portadores dos pergaminhos mágicos faziam. Carregam consigo, em algum local seguro de suas túnicas ou calças, ou vestes, o que quer que estejam usando. Eles prezam por todo o cuidado aos pergaminhos, pois foram muito difíceis de serem confeccionados. Talvez fosse impossível fazer novos. Quando se preparava para dormir, Galdor foi desperto por ruídos provindos de seu pergaminho mensageiro, que estava enrolado sobre a mesa de cabeceira, ao lado de sua cama. Em um salto, o velho mago apanhou o pergaminho e o desenrolou em uma mesa maior, no canto do aposento. Após ler as palavras enviadas por Arunet, Galdor apanhou seu cajado debaixo de seu travesseiro e, apressado, partiu de sua casa. Próxima da morada de Galdor estava a casa da família de Darael. Ele costumava passar as noites lá, em suas estadias em Brava Margem. Ele era, também, um detentor de um dos pergaminhos mensageiros. Ele, assim como Galdor, havia recebido a mensagem de Arunet. Não que todos os pergaminhos mensageiros recebam todas as mensagens enviadas a apenas um, mas, naquela ocasião, Arunet preferiu chamar por Darael também. Além de líder da Ordem Rubra, o Mago de Fogo era uma das pessoas em quem Galdor mais confiava. Arunet era outra. Darael já estava deitado, porém, assim que percebeu ruídos em seu pergaminho mágico, levantou-se de súbito. Então, tal qual agiu seu mestre, Darael sacou seu cajado e correu porta afora, preocupado com a segurança de Arunet. Afinal, os centauros declararam abertamente o fim dos laços com os humanos. O encontro entre Galdor e Darael ocorreu em seguida. Os dois reuniram-se e perceberam que Arunet poderia estar em perigo. Os dois correram, o mais rápido que podiam, até alcançar o portão oeste do vilarejo. Os dois magos observaram o portal entreaberto e os dois sentinelas caminhando em direção à escadaria que levava ao topo da muralha. Rapidamente, sem pestanejar, Darael contemplou toda a situação. O senhor vai até Arunet, mestre. Eu distrairei os sentinelas. Galdor assentiu com a cabeça e encaminhou-se para a parte externa do vilarejo. Enquanto isso, Darael seguiu os guardas a fim de evitar que eles observassem o encontro de seu mestre com Arunet e o centauro. Apreensivo, o velho mago alcançou o lado de fora da muralha e logo avistou um vulto alvo. Era Arunet. As tochas de fogo tremeluziam e mal iluminavam a grandiosa figura do centauro, obscuro em meio à sombra da árvore. A situação parecia sob controle. Galdor pôde acalmar-se. Por um breve instante, ele pensou que Arunet pudesse estar correndo perigo, pois os centauros sempre são pacíficos. A revolta e fúria de Acarã em seus domínios foi uma rara exceção. Galdor aproximou-se. Arunet percebeu a chegada do mestre e curvou-se em cumprimento. Desculpe-me por importuná-lo, mestre.
dizia a maga branca, antes de ser interrompida com um aceno de Galdor. Nada a lamentar, Arunê, disse o velho mago, serenamente. Sei da importância da vinda de nosso honorável visitante. É um prazer, Orondê. E o mago curvou-se em reverência ao centauro. O prazer é todo meu, Ancárado, disse o centauro, rígido como uma montanha. E também uma lástima, pois as notícias que carrego são muito sérias. O centauro soou como um trovão. Logo, Darael juntou-se a eles. O mago vermelho aproximou-se, tocou o ombro de Galdor, apanhou e beijou o dorso da mão direita de Arunê. O centauro pareceu incomodado. Se possível, gostaria de lhe falar a sós, sugeriu Orondê, evitando a presença de Arunê e Darael. Não se preocupe, Orondê, disse o grande mago humano, tranquilizando o centauro. Estes dois são meus olhos e ouvidos. A confiança que deposito neles tem a mesma proporção da confiança de Acarã em você. O centauro moveu-se das sombras e avançou, ainda com um olhar pesado de dúvida sobre o casal de magos. Por mais que Galdor o garantisse da segurança em revelar sua mensagem, Orondê estava incerto de como agir. A escuridão da noite parecia os engolir. A iluminação fornecida das tochas de fogo afastadas no portão do vilarejo era fraca. Com o intuito de oferecer iluminação e tranquilidade ao grupo, Galdor bateu com a extremidade de seu cajado. Então, a magia se fez e a ponta superior do báculo de madeira brilhou como um farol. Porém, seu foco de luz, ao invés de apontar horizontalmente, acendeu verticalmente. Tudo com muita discrição, afinal, não queriam chamar a atenção dos guardas. Comece, Orondê, solicitou Galdor, gentilmente. Diga-nos o motivo de sua vinda até aqui. Pouco à vontade, o centauro, então, iniciou seu relato. Bem, é sobre o primogênito de Elgar. Como predito há tempos, ele está envolto em um manto de escuridão. Meu líder, Acarã, viu com seus olhos a sombra que o cerca. O pedido de nosso povo é que ele seja contido, antes que se levante contra todos nós. O presságio obscuro do centauro deixou os três humanos confusos e simultaneamente preocupados. Galdor carregava em seu âmago algumas incertezas em relação a Ankar. Porém, a predição mencionada por Orondê o deixou com os pensamentos mais incertos e desarrumados. O velho mago sabia que não deveria ignorar agouros dos místicos do povo de Acarã. As informações trazidas pelo centauro eram muito sérias e deveriam ser consideradas. Afinal, a dúvida sobre Ankar era crescente. O que exatamente foi antevisto, Orondê? Indagou Galdor, zeloso e preocupado. Qual é o futuro no horizonte? Os místicos de meu povo escutaram, com seus ouvidos proféticos, os espíritos da floresta, explicou o centauro.
As vozes, confusas, alertaram-nos sobre o tempo do mundo. Primeiro, a alvorada, quando a vida surgiu. Em seguida, veio a véspera e sua tormenta. Agora, o que nos resta é o crepúsculo. Porém, há sombras no poente Ancárato, e a oscilação das eras não poderá ser evitada. O senhor faz ideia do que ele está falando, mestre? Interveio Darael, o mago de fogo, tão confuso quanto sua companheira Arunê. Oscilação das eras? O que é isso? Creio que seja como os centauros chamam o fim do mundo, o término de toda a vida que conhecemos. Respondeu Arunê, sabiamente. Há poucos dias, Zaros entregou-me um pergaminho com 2 inscrições transcritas fielmente do Nosgórion. Emendou Galdor, prontamente. A primeira, intitulada Os 3 Tempos, fala exatamente sobre o que Orondê acabou de nos relatar. No princípio, a alvorada de Nosgor, a criação. Em seguida, a véspera, foi quando caiu a grande tormenta. E, por conseguinte, nos resta o entardecer, o crepúsculo do mundo, o qual ocorrerá após a tempestuosa disputa de poder. Disputa de poder? Mas é a competição de Mestre Elgar? Exclamou Arunê, ciente dos fatos. Exatamente, respondeu Galdor, com a feição bastante preocupada. Já estava previsto por Zaros e o Nosgórion há algum tempo. Além disso, a outra inscrição, denominada Crepúsculo das Sombras, refere-se a uma maldição que surgirá da coragem e a uma disputa de poder. Coragem remete a nós, humanos, e disputa, mais uma vez, refere-se à competição de Elgar. A competição jamais poderia ter ocorrido, afirmou Darael, ciente da grandeza das profecias descritas. Mestre Elgar deveria ter suspendido quando teve a oportunidade. Tivesse feito isso, Acarã não teria se revoltado e os centauros não teriam cortado os laços conosco. Tantos alertas, e Elgar não os escutou. Bradou o velho mago, irritado. O que me preocupa são as frases seguintes da segunda inscrição. O primeiro, sendo o último, perderá a razão. A razão confusa e inquieta tornar-se-á completamente sombria. O pacto negro anunciará medo, ira, desordem, dor e trevas. O início de um possível fim. O crepúsculo das sombras. O primeiro é Ankar, interveio Arunê, com entendimento pleno das metáforas do Nosgórion. Ele é o primeiro primogênito de todos os povos. E ele foi o último a partir para a terceira tarefa. Emendou Darael, apreensivo por suas novas descobertas. Após instantes de silêncio, o centauro manifestou-se, uma vez mais. A razão do primogênito está sombria. Este é o motivo de ele estar envolto em um manto de sombras. Ao que tudo indica, há um pacto a ser realizado, disse Galdor, mostrando-se ainda mais apreensivo. Ankar fará um acordo com alguém. Algum necromante, mestre? Sugeriu Darael, duvidoso. Betel, talvez? Essa ideia me dá calafrios, Darael.
lamentou o mago, receoso da união de Ankar e o filho de seu desafeto do Vanor. Se bem que as criaturas bestiais, na primeira parte da corrida a cavalo, provavelmente eram fruto de necromancia. Isso indica que Ankar já pode estar envolvido com o necromante. Emendou o Mago de Fogo, preocupado. Galdor franziu o senho, pensativo. As notícias não eram nada boas. Nada impedia que piorassem. Há mais um fato, Ankarato. Irrompeu Orondê, ao recordar-se do ocorrido na Floresta dos Centauros antes de sua vinda até Brava-Margem. Cerca de um dia atrás, Ankar foi visto com Laefel. Os dois partiram para o leste. O silêncio apossou-se do local. Os três magos mostraram-se inquietos perante o último fato exposto por Orondê. Galdor tentou relutar com sua mente por quais ações tomar. Contudo, não havia muitas opções disponíveis. Nosgor estava nitidamente ameaçada e Ankar, primogênito de Elgar, era apontado como o principal responsável por tal intenção. Se o pacto já existe, seja com um necromante ou dragão, somente nos resta uma opção, mestre. Disse Darael, determinado. Sim, Darael. Ankar deve ser contido, antes que ele se volte contra nós. Cumprimentou Galdor, pesaroso da decisão tomada. A conversa foi encerrada. Os três humanos despediram-se do centauro, o cumprimentaram com o típico "relembre a força de seu nome" e partiram para o interior de Brava-Margem. Galdor cessou o brilho de seu cajado. Darael retirou o encantamento do sono sobre os sentinelas da muralha, e Arunê encarregou-se de colocar a tranca de madeira do rústico portão. Na manhã seguinte, os magos de Nosgor seriam colocados em estado de alerta. Ankar precisava ser detido antes que algo muito ruim acontecesse. Fim do capítulo 39.